Amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia tão precioso. Hoje nos reunimos em espírito de fé para entregar aquilo que muitas vezes pesa em nosso coração, os nossos planos, os nossos sonhos e as decisões que precisamos tomar. Nem sempre sabemos qual caminho seguir, nem sempre entendemos o tempo de Deus, mas sabemos que quando colocamos tudo nas mãos do Senhor, encontramos direção, descanso e segurança. Há momentos em que tentamos controlar tudo com a nossa própria força, mas o Senhor nos convida a confiar nele, a descansar na sua sabedoria e a permitir que ele conduza cada passo da nossa jornada. Quando colocamos nossos planos nas mãos de Deus, não estamos desistindo dos nossos sonhos, estamos permitindo que ele aperfeiçoe cada detalhe segundo a sua vontade. Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade para confiar, para recomeçar e para declarar que Deus está no controle. Independentemente do que você esteja enfrentando, saiba que o Senhor vê o seu esforço, conhece o seu coração e prepara caminhos que você ainda não consegue enxergar. Que este momento de oração seja um tempo de entrega sincera, de fé renovada e de confiança profunda no agir de Deus. Abra o seu coração, respire fundo e permita que a presença do Senhor traga paz, esperança e direção para os seus planos. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Reflexão bíblica. Essa passagem nos ensina uma verdade poderosa. Quando colocamos nossos planos nas mãos de Deus, Ele organiza nossos caminhos e fortalece nossas decisões. Muitas vezes, ficamos ansiosos, tentando resolver tudo sozinhos, mas o Senhor nos chama a confiar nele de todo o coração. Entregar nossos planos a Deus não significa deixar de agir, mas significa agir com fé, sabendo que Ele está guiando cada passo. Quando confiamos no Senhor, Ele alinha nossos pensamentos, abre portas certas e nos dá paz mesmo em meio às incertezas. Hoje, essa palavra nos lembra que Deus cuida do nosso futuro e trabalha em favor daqueles que depositam nele a sua confiança. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento sagrado eu me coloco diante da Tua presença com humildade e reverência. Eu reconheço que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que conhece o princípio e o fim de todas as coisas. Nada foge do Teu controle, nada escapa ao Teu olhar, e por isso eu venho hoje entregar a Ti cada plano que existe no meu coração. Pai amado, muitas vezes eu tento resolver tudo sozinho, tento entender o futuro com a minha própria mente e carregar responsabilidades que são pesadas demais para mim. Mas hoje eu decido confiar em Ti. Hoje eu decido descansar na Tua vontade. Hoje eu declaro que os meus sonhos, os meus projetos, as minhas decisões e os meus caminhos estão nas Tuas mãos poderosas. Senhor, Tu conheces cada detalhe da minha vida. Tu sabes dos planos que eu tenho para a minha família, para o meu trabalho, para o meu futuro e para os meus sonhos mais profundos. Tu conheces as portas que eu desejo que se abram, as oportunidades que eu espero e até mesmo os medos que às vezes tentam me paralisar. Por isso, Pai, eu não quero mais caminhar sozinho. Eu quero caminhar contigo. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, os meus planos financeiros, as minhas decisões profissionais, os meus projetos pessoais e tudo aquilo que eu tenho desejado realizar. Se algum desses planos não estiver alinhado com a Tua vontade, eu Te peço com sinceridade, ajusta o meu coração, muda a minha direção e me conduz pelo caminho certo. Porque eu sei que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Pai querido, ensina-me a confiar mesmo quando eu não entender. Ensina-me a esperar mesmo quando tudo parecer demorado. Ensina-me a permanecer firme mesmo quando surgirem obstáculos no caminho. Eu não quero ser guiado pela ansiedade, pelo medo ou pela pressa, mas sim pela fé, pela confiança e pela certeza de que Tu estás trabalhando em meu favor. Hoje eu entrego a Ti cada decisão que preciso tomar. Entrego a Ti os caminhos que estão diante de mim. Entrego a Ti as oportunidades que ainda não chegaram e as respostas que ainda não vieram. Eu confio que no tempo certo, o Senhor abrirá as portas certas, fechará as portas erradas e colocará tudo em ordem segundo o Teu propósito. Senhor, fortalece a minha fé neste dia, renova a minha esperança.
Dá-me sabedoria para escolher corretamente, coragem para agir quando for necessário e paciência para esperar quando o tempo ainda não tiver chegado. Que eu nunca tome decisões baseadas apenas na emoção, mas que eu busque sempre a tua direção em primeiro lugar. Eu declaro, Senhor, que os meus planos estão seguros nas tuas mãos. Mesmo que o caminho seja incerto, eu sei que tu és fiel. Mesmo que surjam desafios, eu sei que tu és poderoso. Mesmo que haja momentos de dúvida, eu sei que tu és o meu guia e o meu sustento. Recebe, Pai, a minha entrega sincera. Recebe a minha confiança. Recebe os meus planos e conduz cada passo da minha vida segundo a tua vontade. Senhor meu Deus, eu continuo na tua presença com o coração aberto e sincero, reconhecendo que sem ti nada posso fazer. Tu és a fonte da minha força, da minha sabedoria e da minha direção. Por isso, neste momento, eu reafirmo a minha decisão de colocar todos os meus planos em tuas mãos, confiando que o Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Pai amado, muitas vezes eu me preocupo com o amanhã. Eu penso em como as coisas vão acontecer, em como os desafios serão vencidos e em como as portas se abrirão. Às vezes, a ansiedade tenta tomar conta do meu coração e eu começo a duvidar se tudo dará certo. Mas hoje, Senhor, eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que o Senhor já está trabalhando nos bastidores da minha vida, preparando caminhos que eu ainda não consigo ver. Senhor, ensina-me a depender de Ti em todas as áreas da minha vida. Ajuda-me a buscar a Tua orientação antes de tomar decisões importantes. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber quando o Senhor está falando comigo, seja através da Tua palavra, das circunstâncias ou da paz que o Teu Espírito coloca dentro do meu coração. Eu coloco em Tuas mãos, Pai, os meus projetos que ainda estão no início, aqueles que parecem pequenos, mas que carregam grandes sonhos dentro de mim. Coloco também os projetos que já estão em andamento, que exigem esforço, dedicação e perseverança, e entrego a Ti, Senhor, até mesmo os planos que deram errado, as tentativas que não tiveram sucesso e as portas que se fecharam no passado. Transforma, Senhor, cada frustração em aprendizado. Transforma cada atraso em preparação. Transforma cada dificuldade em crescimento. Que eu nunca perca a esperança por causa de um obstáculo, mas que eu veja cada desafio como uma oportunidade de confiar ainda mais em Ti. Pai querido, livra-me de tomar decisões precipitadas. Livra-me de agir por impulso, por medo ou por pressão. Dá-me discernimento para reconhecer as oportunidades que vêm de Ti e sabedoria para rejeitar aquilo que não faz parte do Teu plano para a minha vida. Guarda os meus passos, guarda a minha mente e guarda o meu coração. Senhor, abençoa os meus caminhos profissionais, abençoa o meu trabalho, os meus estudos, os meus projetos e tudo aquilo que eu faço com dedicação. Que o Senhor prospere as obras das minhas mãos, não apenas para o meu benefício, mas para que eu possa ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu também coloco em Tuas mãos, Pai, os meus planos familiares. Abençoa a minha casa, a minha família, os relacionamentos que fazem parte da minha vida. Que haja paz, união, compreensão e amor dentro do meu lar. Que cada decisão tomada seja guiada pela Tua sabedoria e pela Tua presença. Senhor, fortalece a minha fé quando eu me sentir cansado. Renova as minhas forças quando eu me sentir desanimado. Sustenta-me quando eu pensar em desistir. Lembra-me todos os dias que o Senhor está comigo, que o Senhor me guia e que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Hoje eu declaro que não vou desistir dos sonhos que o Senhor colocou dentro do meu coração. Eu não vou permitir que o medo, a insegurança ou as dificuldades me façam parar. Eu vou continuar caminhando, confiando e esperando, porque sei que o Senhor está no controle de tudo. Recebe, Pai, mais uma vez, os meus planos, os meus sonhos e as minhas decisões. Eu descanso na certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da minha vida. Senhor meu Deus e meu Pai amado, neste momento a minha fé se fortalece na Tua presença. Eu sinto, Senhor, que Tu estás perto, ouvindo cada palavra desta oração e contemplando cada intenção do meu coração. Eu reconheço que não estou sozinho nesta caminhada, porque o Senhor está comigo em todos os momentos, nos dias de alegria e também nos dias de luta.
Pai querido, há planos que eu carrego há muito tempo dentro de mim. Há sonhos que nasceram no meu coração e que às vezes parecem distantes de se realizar. Existem metas que exigem esforço, perseverança e paciência, e existem situações que me desafiam a continuar acreditando mesmo quando tudo parece difícil. Mas hoje, Senhor, eu levanto a minha voz em fé e declaro que os meus planos estão firmados nas Tuas mãos poderosas. Senhor, se houver barreiras no meu caminho, eu te peço, remove todo obstáculo que não vem de Ti. Se houver portas que precisam se abrir, abre essas portas no tempo certo. Se houver caminhos que precisam ser fechados, fecha-os com a Tua proteção, para que eu não entre por lugares que possam me trazer prejuízo ou sofrimento. Guia-me, Senhor, com a Tua mão forte e segura. Pai amado, neste momento eu entrego a Ti as minhas preocupações mais profundas. Entrego a Ti as dúvidas que às vezes surgem no meu coração. Entrego a Ti o medo do fracasso, o medo de errar, o medo de não conseguir alcançar aquilo que tanto desejo. Eu coloco tudo diante de Ti, porque sei que o Senhor é maior do que qualquer problema e mais poderoso do que qualquer desafio. Senhor, derrama sobre mim a Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Acalma o meu coração, tranquiliza a minha mente e fortalece o meu espírito. Que eu não seja dominado pela ansiedade, nem pela insegurança, mas que eu seja guiado pela fé e pela confiança no Teu agir. Eu declaro, Senhor, que nenhuma força contrária será capaz de impedir os planos que vêm de Ti. Eu declaro que toda palavra negativa, toda dúvida e todo pensamento de derrota não terão poder sobre a minha vida, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente em todos os momentos. Pai querido, acende dentro de mim uma chama de esperança que nunca se apaga. Renova a minha coragem para continuar lutando pelos meus objetivos. Dá-me determinação para não desistir diante das dificuldades e sabedoria para reconhecer as oportunidades que o Senhor colocar no meu caminho. Senhor, fortalece também a minha disciplina, a minha dedicação e a minha responsabilidade. Ajuda-me a fazer a minha parte com excelência, com honestidade e com perseverança. Que eu nunca espere milagres sem agir, mas que eu trabalhe com fé, sabendo que o Senhor abençoa o esforço daqueles que confiam em Ti. Neste momento, Pai, eu entrego completamente o controle da minha vida em Tuas mãos. Eu abro mão da necessidade de controlar tudo. Eu abro mão da ansiedade pelo futuro. Eu abro mão do medo do desconhecido e escolho confiar em Ti, confiar no Teu tempo e confiar no Teu plano. Eu declaro com fé e convicção que os meus planos estão sendo guardados, direcionados e abençoados pelo Senhor. Eu creio que grandes coisas estão sendo preparadas, mesmo que eu ainda não consiga ver. Eu creio que o Senhor está abrindo caminhos onde antes não havia caminho. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Recebe, Senhor, a minha entrega total. Recebe a minha confiança, recebe a minha fé e conduz a minha vida segundo a Tua vontade perfeita. Senhor meu Deus e meu Pai amado, ao me aproximar do final desta oração, o meu coração se enche de gratidão pela Tua presença fiel em minha vida. Eu sinto, Senhor, que não estou sozinho, que cada palavra pronunciada aqui foi ouvida por Ti e que cada plano que eu entreguei está agora guardado em Tuas mãos poderosas. Pai querido, eu reconheço que o Teu tempo é perfeito e que os Teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, eu escolho confiar em Ti. Mesmo quando as respostas parecem demorar, eu escolho esperar em Ti. Mesmo quando surgirem desafios, eu escolho permanecer firme, porque sei que o Senhor nunca falha e nunca abandona aqueles que colocam a sua esperança em Ti. Hoje, Senhor, eu selo esta oração com fé. Eu declaro que os meus planos não estão mais nas minhas mãos, mas nas Tuas mãos. E quando algo está nas Tuas mãos, está seguro, está protegido e está sendo preparado da melhor maneira possível. Por isso, eu descanso, eu confio e eu sigo em frente com esperança renovada. Pai amado, abençoa os meus passos a partir deste momento. Guia-me nas decisões que precisarei tomar. Ilumina o meu caminho quando surgirem dúvidas. Dá-me discernimento para reconhecer as oportunidades certas e coragem para agir quando for necessário.
Que eu nunca me afaste da tua presença e que eu sempre busque a tua direção antes de qualquer escolha. Senhor, fortalece a minha confiança no futuro. Remove todo medo que tenta me impedir de avançar. Que a fé seja maior do que a insegurança, que a esperança seja maior do que a preocupação e que a paz seja maior do que qualquer ansiedade. Que eu caminhe todos os dias com a certeza de que o Senhor está à frente, abrindo portas, preparando caminhos e realizando aquilo que é melhor para a minha vida. Eu entrego a Ti, Senhor, os sonhos que ainda não se realizaram. Entrego a Ti as metas que ainda estão em construção. Entrego a Ti as decisões que ainda preciso tomar. E declaro com toda a minha fé que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Nada está perdido, nada está fora do controle e nada é impossível para Ti. Pai querido, que esta oração continue ecoando no meu coração ao longo do dia. Que cada passo que eu der seja guiado pela Tua sabedoria. Que cada escolha que eu fizer seja iluminada pela Tua presença. E que cada vitória que eu alcançar seja motivo de gratidão ao Teu santo nome. Eu sigo em frente com fé, com esperança e com confiança. Eu sigo em frente sabendo que os meus planos estão nas melhores mãos que existem, as Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro: os meus planos estão entregues, o meu coração está em paz e o meu futuro está nas Tuas mãos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, eu quero te convidar a participar deste momento de fé. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, para que possamos orar juntos. Compartilhe também o seu agradecimento, testemunhando aquilo que Deus já fez na sua vida. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo a sua fé todos os dias. Agora eu deixo uma pergunta para você refletir. Você já entregou verdadeiramente os seus planos nas mãos de Deus ou ainda está tentando controlar tudo sozinho? Daqui a pouco, 2 vídeos aparecerão na sua tela, preparados para continuar este momento de comunhão com Deus. E não se esqueça, amanhã teremos uma nova oração, feita especialmente para abençoar o seu dia. Muito obrigado por estar aqui, por orar conosco e por fazer parte desta caminhada de fé. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e os seus caminhos. Amém.